Boa noite, povo abençoado do Senhor. Estou aqui no meu trabalho. São 11h30 da noite. Eu gostaria de trazer uma palavra nesta noite abençoada, noite de chuva. Mas Deus está aqui para nos abençoar. Amém? Meu amado, minha amada. E eu queria trazer esta palavra aqui que Deus falou no meu coração. Ela está em Filipenses 2, versos 6, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor, veja só. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Diga graças a Deus. Veja só, irmãos, aqui está falando de quem? Está falando de Jesus Cristo. Aqui está falando de Jesus Cristo, que ele desfez de toda a glória lá no céu, e se tornou homem para vir aqui na terra, para descer aqui na terra, para que eu e você fôssemos salvos. Cristo sempre existiu em forma de Deus. No início nós vemos ali em Gênesis, ali nós vemos que fala Deus, ele conversando, ele fez uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ali Deus começou a formar o mundo, até que ele formou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, irmãos, Cristo sempre existiu em forma de Deus, mas ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Irmãos, não pense que a pessoa, se ela se exalta muito, irmãos, a Bíblia fala que a pessoa que se exalta, a pessoa que se acha que é o tal, ela cai. Ela cai. Aquele que acha que é o bonzão, que é tudo, não. Nós temos que ser humilde. Jesus, ele se fez de servo. Ele veio para servir. Nós temos que aprender que nós, quando conhecemos Jesus, nós temos que ser um cristão. Nós temos que ser pequenos Cristo e servir aquele necessitado, aquela pessoa que está precisando, para que Deus possa nos levantar no momento certo, para que Deus possa nos abençoar no momento certo. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Cristo sempre existiu em forma de Deus, mas ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante e semelhança de homem. Aqui nós subentendemos que a total distinção entre Deus e o homem natural, o milagre. Primeiro Cristo deixa a sua glória no céu, depois é colocado por Deus no ventre de uma virgem para encarnar em uma concepção sem igual. O milagre. Aqui nós vemos um milagre de Deus. Como que pode uma mulher virgem conceber um filho? Então aqui Deus, ele já começou a trabalhar na humanidade. Mas mesmo Jesus Cristo sendo Deus, ele era homem. Ele tinha todos
os desejos de um ser humano, mas ele veio para vencer. Ele veio para vencer. E quando nós nos convertemos a Cristo, nós nos convertemos para vencer. Vencer o quê? O pecado. Para vencer o pecado. Então você tem força. Quando você recebe Jesus na sua vida, você tem força para vencer o pecado. Aquele pecado que muitas das vezes está encalacrado na sua vida, na sua família, muitas gerações. O pecado da bebida, o pecado da prostituição, o pecado do homossexualismo, o pecado. Irmãos, Deus, ele veio para nos tirar. Ele veio para quebrar essa jaula que o diabo colocou lá no princípio. O diabo, ele colocou no princípio, ele enganou a mulher, Adão comeu a maçã e foi expulso do paraíso. Então o diabo tomou conta até a vinda de Jesus, até que Jesus falou: não, eu vou lá e vou mostrar que o homem pode vencer o pecado. E ele veio, irmãos. Em certa feita, o diabo tentou lutar com Jesus, quando Jesus estava no deserto. Irmãos, Jesus estava no deserto e ele venceu o diabo. E Adão estava no paraíso e perdeu. Então muitas das vezes você está no deserto achando que não tem jeito, achando que está difícil, mas é aí que você tem força para vencer as obras do inimigo. Aleluia, Jesus santo é o nome do Senhor. Veja só, em Hebreus 10, versículo 5, a Bíblia ela diz assim: pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Deus preparou um corpo especial para o Filho de Deus. Ao encarnar, Cristo se torna homem. Cristo se torna homem. Irmãos, você tem um corpo e dentro de você existe um espírito. E esse espírito, ele é de Deus, mas o diabo quer tomar. O diabo não quer que o seu espírito seja de Deus. Ele quer enganar. Por isso que muitas pessoas, elas estão sendo enganadas pelo diabo. Porque ele entra na mente da pessoa. Ele entra no coração da pessoa. Mas Jesus Cristo, ele quer tirar todo este peso do coração, todo este mal que tem afrontado a sua vida. Jesus, ele quer te livrar. Jesus, ele quer te livrar, e ele pode te livrar. Basta você abrir o seu coração para ele, deixar essa palavra entrar no seu coração. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja só, irmãos, em João, Evangelho de João 1, diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o verbo, quem? Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Assim Jesus falou. Então ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então nós temos que receber Jesus na nossa vida, temos que receber Jesus no nosso casamento, na nossa família, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, em todas as áreas. Nós temos que receber Jesus para que Ele possa nos abençoar cada dia mais. Aleluia, Jesus. Os dicionários definem assim a encarnação: ato de encarnar, de tornar semelhante na cor ou no aspecto.
Aleluia, Jesus. A carne, mistério pelo qual Deus se fez homem. A encarnação foi a única resposta ao problema humano, a única esperança para a humanidade, reunir-se com Deus. Qualquer religião que nega a encarnação de Jesus de Nazaré é falsa. Aleluia, Jesus. Esse ser eterno chamado Emanuel, que significa Deus conosco, Jesus o Cristo, é neste versículo denominado Verbo. O Verbo existia no princípio. Aqui em João. Aleluia. O Verbo existia, o Verbo estava com Deus, em comunhão com Deus, em um mesmo propósito, cooperando com Deus. Deus criou os mundos através do Verbo. Deus criou o mundo através do Verbo. O que é o Verbo? A palavra. Jesus é a palavra. Então Deus ele começou a anunciar que haja luz e houve luz. Então Jesus ele foi fazendo tudo. Jesus ele fez o céu, ele fez a terra e ele fez esse universo. Por quê? Porque Jesus é Deus. Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra de Deus. E quando você recebe a palavra de Deus na sua vida, você está recebendo Jesus. Você está recebendo Jesus e você começa a ficar uma pessoa vencedora. Uma pessoa que não vai ter medo do diabo. Medo do inimigo. O inimigo ele pode até tentar, ele pode até chegar. Até você. Mas ele não vai poder te derrotar. Por quê? Porque você está com Jesus. Você está no caminho, você está na verdade, você está na vida. Então receba a vida de Deus sobre a tua vida nesta noite abençoada, em nome de Jesus. Deixa Deus entrar na sua casa, deixa Deus entrar na sua vida. Aleluia, Jesus. Esse ser eterno é Deus, possui a mesma natureza de Deus. Deus Pai existe na mesma forma e possui o mesmo poder de Deus. Filipenses 2,6. Esse ser se torna carne, o Verbo, e se tornou homem e habitou entre nós. Ficou sendo humano, tão homem como se nunca tivesse sido outra coisa. Mas não deixou de ser Deus. O Verbo habitou entre nós e vimos a glória de Deus. Então Jesus ele começou a mostrar a sua glória. E quando eu, nós recebemos Jesus na nossa vida, nós começamos a falar da palavra de Deus, a palavra ela começa a transformar. Como transformou a minha vida. Como transformou a minha vida. Outrora eu vivia no mundo, mas hoje eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, quando nós começamos a crer que Jesus é o único e suficiente Salvador, nós começamos a entender. E aí aquilo que você tinha vontade, se você tinha vontade de beber, se você tinha vontade de fumar, se você tinha vontade de se drogar, se você tinha vontade de se prostituir, se você tinha vontade de fazer algo que não agrada a Deus, que é contra a palavra de Deus, que é contra a verdade, porque muitas das vezes a pessoa, o mundo coloca na mente da pessoa que é normal. Que é normal beber, é normal fumar. Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver. O diabo ele coloca muito isso, não tem nada a ver, isso não tem a ver, aquilo não tem a ver. Mas Jesus, ele nos orienta. Jesus, ele nos orienta. Ele manda nós buscarmos a Ele. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vai ser acrescentar. Você quer que Deus acrescente algo na sua vida? O que você quer que Deus acrescente na sua vida? Junto comigo aqui. Junto comigo. Você que vai ver esse vídeo amanhã, ou não sei que dia, que hora que você vai ver esse vídeo, mas junto comigo, você ore junto comigo e você vai ver Deus entrar com provisão ainda este ano. Esse ano terminou, hoje é dia 17 de dezembro. O ano aí tem aí mais a metade do mês para terminar o ano. E ainda esse ano eu profetizo que Deus, ele vai mudar o seu cativeiro em nome de Jesus. Coloque a sua mão junto com a minha. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus. Alcança, meu Deus, a vida desta pessoa. Alcança a casa desta pessoa, o familiar, a família, meu Pai. E no nome do Senhor Jesus, meu Deus, como ministro da palavra de Deus, eu abençoo a vida dela, eu abençoo a vida dele, eu abençoo a vida daquele que vai ouvir essa mensagem. No nome santo do Senhor Jesus. Quem crê, recebe, diga amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Uma boa noite para você em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Ulisses Batista. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida.